Turismo já começou. Conectar pessoas e instituições, integrar propostas, juntos, traçar a direção para o desenvolvimento sustentável de destinos turísticos brasileiros. Unindo experiência e conhecimento de diversos setores para sugerir políticas públicas e impulsionar esse segmento tão importante para a economia brasileira. Um trabalho em conjunto para fazer o setor de turismo decolar. Embarque nessa com a gente. Vai dar certo! Vai Turismo, rumo ao futuro! Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar, então, o nosso encontro de sensibilização e engajamento do Vai Turismo. Meu nome é Enzo Arnes, estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o protagonismo do trade turístico quando organizado e o quanto isso é importante quando a gente fala do desenvolvimento de destinos e produtos turísticos. Então, a ideia é contextualizar um pouquinho para vocês a realidade do mercado. Depois a gente vai entrar um pouquinho em cada uma das realidades que a gente tem dentro desse trinômio, o setor privado, o setor público e como eles se relacionam. E depois a gente vai mostrar um pouquinho como é que a gente tem que olhar como empresários e como iniciativa privada para a realidade de mercado e como é que a gente cria essa relação sinérgica e positiva entre as partes. Só para contextualizar, então, o que a gente tem, via de regra, são secretarias estaduais e municipais que acabam atuando quase que sozinhas, com pouca ou com parca participação da iniciativa privada em todas as tomadas de decisão estratégicas e também nas definições de aplicação de recurso, também na parte de promoção turística. Então, o que acaba acontecendo via de regra é que cabe ao poder público todas as tomadas de decisão importantes no setor de turismo. Os destinos, os atrativos, quando desenvolvidos ou quando em vias de desenvolvimento, eles acabam tendo esse desenvolvimento restrito, acontecendo de forma desalinhada, de forma lenta, exatamente porque a relação entre essa dinâmica do setor privado e o interesse do cliente e do destino e a realidade do que acontece no dia a dia no setor público, ela é muito diferente. E como não há uma boa estratégia de relacionamento entre as partes, o que acaba acontecendo é que uma acaba freando a outra e a gente tem um desenvolvimento, de modo geral, muito mais lento do que ele precisava ser ou do que ele poderia ser. Em destinos que acabam se consolidando, de modo geral, o desenvolvimento ele acaba não sendo tão bom, tão ordenado, tão correto, exatamente porque, como você tem uma força de mercado empurrando o destino, esse desenvolvimento acaba acontecendo de uma forma totalmente despreparada e a gente passa a ter problemas tanto estruturais, né, de infraestrutura, de mobilidade, de sustentabilidade, de todos os tipos, e a gente acaba percebendo que destinos que potencialmente poderiam crescer a níveis muito maiores e que poderiam gerar atratividade para segurar o turista por mais tempo, ou para ter mais grupos de consumo, ou para ter outras formas de atuar e reduzir sazonalidade, eles acabam tendo problema exatamente por conta dessa disfunção que acontece entre as partes. Então, no próximo slide, o que a gente vai mostrar é exatamente como é que essas relações se dão. A relação e o jeito de olhar as coisas do poder público, o formato e as formas de inter-relação do trade turístico, e como é que esses dois entes se relacionam nas instâncias de governança e o quão ruim tende a ser, de modo geral,
essa inter-relação entre as partes e, sobretudo, o resultado dessa inter-relação entre as partes. Então, vamos para o primeiro caso. Quando a gente fala do poder público, o poder público, de modo geral, ele acaba assumindo grande parte do ônus do desenvolvimento turístico e ele acaba sendo o vilão do processo. É comum que a iniciativa privada, que a opinião pública questione a forma de atuação do poder público, mas aí eu vou fazer uma defesa desse segmento, mostrando e contextualizando um pouquinho para vocês sobre as limitações e as dificuldades que o poder público tem de atuação quando ele atua sozinho, né? Bom, primeiro caso que é muito claro de limitação de capacidade de atuação são as barreiras técnicas. Por que é que, de modo geral, as secretarias de turismo estaduais, municipais, eventualmente o próprio ente federal, têm dificuldades técnicas de atuação? Porque o modelo de contratação do setor público por concurso público, ele acaba sendo lento, ele não necessariamente consegue ter os melhores profissionais, ou por limitações financeiras, ou por limitações do processo de seleção. Então, é normal que a geração de conteúdo no setor técnico dos entes públicos tenda a estar defasado ou não existir, em alguns casos, pelas dificuldades de barreiras técnicas. Há toda uma limitação organizacional, e é muito comum que, no caso do turismo, as secretarias municipais e estaduais, elas estejam relacionadas não só a turismo, mas a outros itens complementares. Então, é comum que secretarias de turismo estejam vinculadas a esporte, a cultura, a desenvolvimento econômico, a indústria e comércio, e essa limitação organizacional, de modo geral, ela acaba gerando também dificuldades para que haja foco no segmento, ou num segmento, e que a gente tenha técnicos e profissionais com foco suficiente para poder atuar. Há uma burocracia que é inerente do setor turismo, de legislação mesmo, né? Algumas dificuldades bem básicas para a contratação. A Lei 8666, ela limita muito e ela acaba gerando discrepâncias entre a velocidade com que o desenvolvimento do turismo tem que acontecer e a necessidade de você seguir ritos burocráticos, né? E a gente tem um problema que é endêmico em todo o país, de recursos escassos para investimento, seja ele em infraestrutura, seja ele em treinamento, em preparação. Então, de modo geral, por melhor que seja a vontade do poder público, ele acaba tendo limitações de capacidade. E aí, quando a gente olha para o setor público numa visão maior, regional ou estadual, essas dificuldades elas são ampliadas ou maximizadas com diferenças políticas, né? Então, a gente tem prefeito de uma cidade e da cidade vizinha de grupos diferentes, a gente tem o governador do estado de um grupo político e o prefeito do município de um outro grupo político, e essas diferenças tendem a gerar dificuldades de desenvolvimento óbvias. Quando a gente fala de rivalidades regionais, isso é super comum e complicado de lidar, porque os municípios vizinhos, eles tendem a se olhar como rivais, e quando a gente está falando de atratividade turística, isso é muito forte. Então, o município A não quer que o município B se desenvolva, porque entende que esse desenvolvimento vai tirar clientes do seu atrativo, do seu município, do seu estado. Então, essas rivalidades regionais, elas também acabam agravando essa dificuldade que a gente tem de atuação. E há um desalinhamento também ideológico e técnico. Então, é comum que um município que esteja mais desenvolvido, que tenha uma secretaria de turismo forte, com uma base técnica melhor, que ele tem um desalinhamento ideológico e técnico com um município menor, mal preparado, ou com uma secretaria que tem múltiplas funções. Então, o que a gente acaba tendo é um agravamento no caso do poder público, quando a gente olha para os arranjos regionais. Então, a gente já tem barreiras normais aí do modelo, e quando a gente vai trabalhar isso em arranjos maiores,
essas dificuldades elas se ampliam. Quando a gente olha para o outro lado, no próximo slide, a gente vai ver a ideia de como é que o trade turístico atua. E aí a gente vai ver um primeiro fato que é também super comum, que é uma visão do empresário, do empreendedor de turismo, de que o Estado deve ser um provedor de investimentos, um provedor responsável por fazer a promoção do destino, um provedor responsável por toda a parte de formação técnica, de preparação dos quadros, e não deve e não deveria ser assim. A gente também tem um trade turístico que enxerga os seus pares, né, o hotel vizinho, a agência de viagens vizinha, o restaurante vizinho, o atrativo turístico do município ou do município vizinho como concorrente. E há uma crença de que o sucesso do seu negócio ele está relacionado com o insucesso do vizinho, com o enfraquecimento do concorrente, com o enfraquecimento do município do lado, e isso também tende a gerar dificuldades de inter-relação entre os pares do trade turístico. E tem um último item, que é quando a gente olha para esse arranjo maior, de que, em geral, há uma dificuldade no Brasil de que empresas e empresários passem a fazer parte de grupos organizados, então, associações de classe, grupos representativos, sindicatos patronais, instâncias de governança municipais, o próprio Contur, as instâncias de gerenciamento regionais. Então, o que acaba acontecendo é que o empresário olha para o seu negócio, para o seu umbigo, mas tem dificuldade de se posicionar e de ter protagonismo como partícipe de uma atuação mais ampla, numa instância de governança do seu município, da sua região, e isso também, a gente vai ver ali na frente, é um grande gerador de ruído dessas partes. Quando a gente fala, então, das instâncias de governança, que, como eu disse para vocês, é exatamente essa ideia de conseguir criar uma inter-relação entre o governo e o empresariado organizado, o que a gente tem é que contours, instâncias de governança regionais, elas têm sido usadas via de regra exclusivamente para formalizar repasse de verba, para garantir que haja fundo e haja repasse do Estado para os municípios, do governo federal para os estados, do governo federal para os municípios, e na grande maioria dos casos, tanto contours como os arranjos produtivos regionais, aí, as instâncias de governança, os grupos turísticos todos que se organizam na forma de consórcios, eles têm uma visão, de modo geral, consultiva, então acaba que se reclama muito, se questiona muito, mas essa atuação ela não tem deliberação efetiva. E quando a gente olha nas atuações regionais, até por conta desse ruído entre os municípios e essa dificuldade de se enxergar como um todo, informações, dados estatísticos, eles acabam não sendo atualizados, não sendo fidedignos da realidade, e isso sai do município, entra na região e passa para o estado, e o que a gente acaba tendo é um caráter de estratégia que esses grupos regionais deveriam ter, muito pouco efetivos de modo geral. Bom, pessoal, agora vamos entrar então na ideia de protagonismo do setor privado, e o que eu quero mostrar para vocês aqui é como você, empresário, pode ser, junto com os seus pares, um tomador de decisão, um estimulador do desenvolvimento do seu município, da sua região e do seu estado e, por que não, do país. Então, o que a gente quer mostrar a partir de agora é esse papel, o papel que você, empresário, pode ter, tanto no que diz respeito ao seu negócio. Então, a gente está falando de ter associações de classe do seu negócio. Então, você é um hoteleiro, ter lá uma associação de hoteleiros, ter um grupo organizado de restaurantes,
ter um arranjo produtivo de empresários de uma região turística, né, de toda a sorte do empresariado. Como isso é importante? E por que isso é importante? Quando a gente olha para o município, é importante que a gente perceba que quando a gente começa a se organizar a partir de blocos, de grupos, a gente passa a ser ouvido, a gente passa a poder falar e a fazer parte desses grupos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma associação de hoteleiros, se ela não for representativa do próprio grupo de hotelaria do seu município, como é que ele vai servir de representação para você, para poder fazer parte disso no Conselho Municipal de Turismo do seu município, depois usar esse artifício para poder discutir regionalmente as diferenças que estão acontecendo e, do ponto de vista estadual e federal, reivindicar apoio, investimentos, direcionamento de formação voltada para o seu elo de desenvolvimento. Então, o que eu quero mostrar aqui é que quando a gente tem grandes problemas, como, por exemplo, o da Covid, que a gente está passando agora, e que isso tem sido extremamente difícil para o setor turístico, ter uma representação que efetivamente possa falar por você, possa representar não só você, mas um grande grupo de empresários que militam no mesmo segmento, isso é extremamente relevante. E quando eu falo nisso, eu não estou falando só de uma representação sindical patronal ou de uma reivindicação política e estratégica. Eu estou falando de investimento. Né? Eu falo de pensar na sua região em como investir para promover o destino, como investir para desenvolver eventos que possam ser geradores de fluxo, e logo a gente vai olhar para isso de uma forma bem mais direta. Eu estou falando aqui de representantes ativos, de presidentes de entidades, de diretores de entidades que estejam capacitados para atuar no Contura, atuar na instância municipal, regional, estadual, e que vocês possam, a partir disso, apresentar projetos, e não fazer pedidos, mas mostrar como é que esse projeto pode ser importante, mostrar como ele é efetivo, e buscar, então, apoio institucional, e não recurso para executar, mas recurso para complementar os investimentos que vocês mesmos, de forma organizada, podem fazer. Vamos para o próximo. Bom, quando a gente olha esse papel protagonista do setor privado, ou seja, existem instituições que são realmente representativas dos segmentos. Existem grupos organizados regionais que estão olhando para o turismo e pensando, e montando projetos, e pensando em formas de se divulgar, e olhando quais são as necessidades, seja de infraestrutura, seja de melhoria dos atrativos. Quando isso tudo está acontecendo no âmbito dos municípios e depois no âmbito regional, a gente passa a ter conselhos que não são meramente consultivos. Esses conselhos passam a ser deliberativos. Eles passam a ter maioria do setor privado, porque o setor privado exige isso, ele pede isso, e ele mostra que a partir do momento em que esse setor está ativo, ele tem como ajudar, e isso faz com que os municípios, que as instâncias regionais, passem a olhar para esses pares como complementadores do desenvolvimento, e não como alguém que vai atrapalhar o trabalho do setor público e da Secretaria Estadual ou Municipal de Turismo. Essas instâncias de governança regional passam a ter visão mais estratégica, elas passam a ter uma gestão profissional, elas passam a ter, dentro dos seus gestores, gente que precisa apresentar resultado, gente que precisa fazer com que a região mude, e elas passam a ser avaliadas pelos seus resultados. Você passa a ter dados, você passa a ter interlocução com o cliente, você passa a ter interlocução com a imprensa, com as redes sociais, e quando isso acontece, o turismo passa a ser tratado de fato, e como ele deveria em todos os elos da cadeia produtiva, como um gerador de emprego e renda, como um gerador de desenvolvimento sustentável, e quando você passa a apresentar projetos e pautas concretas,
você vai ter o legislativo e o executivo atuando juntos. Porque a vontade de todo prefeito e de toda a Câmara de Vereadores e de todo o núcleo legislativo formador de leis é a de ter uma relação próxima com o empresariado, próxima com o cliente, próxima com a comunidade. Então, quando essa demanda ela vem do setor privado, ela vem chancelada por uma realidade de mercado. E é essa realidade de mercado que faz com que as coisas andem a partir de um outro processo. E essas parcerias público-privadas, elas acabam gerando eventos, promoções, ações de marketing, e inclusive parcerias público-privadas para infraestrutura. Porque quando você começa a ter toda uma demanda voltada para o desenvolvimento daquele destino, ou de uma atração, né, ou de um colegiado de atrações de uma região, o que acaba acontecendo é que todo mundo tem interesse em investir, em melhorar a estrutura daquele lugar. É óbvio que o poder público estadual ou municipal, ou as instâncias de governança regionais, elas vão olhar para um destino que está consolidado e que passa a receber cada vez mais clientes de um jeito diferente e vão passar a direcionar recursos para lá de uma forma especial. Bom, pessoal, então agora a gente vai entrar na parte prática dessa nossa conversa de hoje, para a gente não ficar só numa ideia de teoria e para que vocês entendam que movimentos como os que eu citei até agora, eles acontecem na prática e que essa prática ela pode ser replicada sem muita dificuldade se a gente tiver uma vontade, e aí não é política, uma vontade privada de fazer com que as coisas aconteçam. Então, eu vou começar pelo exemplo mais antigo e mais consolidado, que é o de Gramado, no Rio Grande do Sul. Gramado tem hoje uma estrutura de relacionamento que faz com que todas as demandas que são feitas na cidade, elas venham da organização das entidades. Então, o que acontece em Gramado? A gente tem uma representação muito forte da hotelaria, uma representação muito forte dos restaurantes, uma representação muito forte do Convention Bureau, que faz toda uma ação de promoção do destino, uma representação muito forte do comércio e dos serviços, e esse conjunto das atrações turísticas e dos parques, e esse conjunto de entidades, cada uma com grande representação dos seus pares, compõe um núcleo duro que toma todas as decisões estratégicas na cidade. E quando eu falo em tomar decisão, isso significa, entre outras coisas, que o Conselho Municipal de Turismo tem ampla maioria do setor privado. 2/3 dos representantes do Contour de Gramado são do setor privado e só 1/3 do setor público. Então, é o setor privado que toma todas as decisões de usos de recursos da Secretaria de Turismo e do Fundo de Turismo, e as iniciativas privadas que acontecem na cidade, elas, de modo geral, são concessões públicas para empreendedores privados e elas são geradoras de receita que são usadas exclusivamente para o desenvolvimento do turismo. E não só isso, Gramado criou uma nova instância de governança, que é a Gramado Tour. A Gramado Tour é uma autarquia municipal que tem um conselho de administração totalmente privado, ele tem 2/3 do setor privado e 1/3 do setor público. Apesar de ser uma empresa pública, o conselho de administração, o presidente do conselho de administração é um dos representantes dessas entidades privadas. 2/3, então, dos votos são do setor privado, e a escolha do diretor-presidente dessa autarquia, que administra quase 50 milhões de reais por ano para fazer os eventos da cidade, ela é escolhida por esse conselho de administração com maioria privada. E ele tem uma gestão, apesar de estar dentro de uma autarquia municipal, e que segue a 8666, ele tem um modelo de gestão todo privado, com metas, com mudanças quando os resultados não acontecem. Então, o que a gente tem aí é uma clareza
de toda essa temática que a gente conversou até agora, de um protagonismo do setor privado. E é esse setor privado que define se vão haver novas atrações públicas, é ele que melhora as atrações públicas, é ele que faz os grandes eventos como o Natal Luz, o Festival de Cinema, o Festival de Gastronomia. Então, de fato, uma tomada de poder do setor privado que não tira a importância do setor público, muito pelo contrário. O setor público é quem faz toda a parte estratégica, quem catalisa todas essas necessidades e que faz com que elas possam acontecer de fato no ambiente municipal, porque é o executivo e o legislativo que aprovam tanto os recursos como as leis para fazer com que essas coisas aconteçam. No modelo mais recente, a gente tem o caso de Monte Verde, em Minas Gerais. Monte Verde que criou uma agência de desenvolvimento a partir de uma associação que era antigamente a HPMV, que era uma associação só de hoteleiros. Essa associação ela cresceu e passou a ser representativa de todo o trade turístico da cidade e se transformou numa agência de desenvolvimento. Essa agência de desenvolvimento, que tem perto de 1 ano e meio, é hoje responsável por fazer todos os eventos municipais. Então, ele tem uma concessão da prefeitura para executar os eventos municipais. Esses eventos têm crescido. O Natal nas Montanhas é o principal evento natalino do sul de Minas Gerais. Ele já começa a ser forte gerador de receita para a cidade. Dados vindos da prefeitura mostram que o último Natal nas Montanhas, mesmo durante a pandemia, teve um incremento de 300% de arrecadação de impostos pela municipalidade a partir do momento dele ser assumido aí pelo setor privado. É também a MOVE, que é essa agência de desenvolvimento, que hoje faz a gestão do principal atrativo turístico da cidade, que é a Pedra Redonda. Então, esse atrativo está sendo melhorado, tem seguido práticas de segurança diferenciadas, passou a ter uma cobrança de ingressos que gera receitas que são reinvestidas em outras atividades da agência de desenvolvimento, e ela contratou no ano passado, início desse ano, uma consultoria para amparar o plano diretor de Camanducaia, com vistas a olhar para Monte Verde, que é um distrito que fica a 30 quilômetros do centro de Camanducaia, com informações específicas, com uma visão voltada para o turismo, com uma visão voltada para a mobilidade relacionada a turismo. Então, é mais um exemplo de como, em pouco tempo, um grupo que se organiza e que passa a ter protagonismo começa a fazer com que o destino mude completamente a sua visão. E também, no caso de Monte Verde, hoje eles são responsáveis por boa parte da geração de mídia, com assessoria de imprensa, com toda uma relação para mostrar Monte Verde de um jeito diferente. E numa situação ainda mais nova, a gente pode falar aí de Serra Negra, em São Paulo, que também de uma forma organizada, criou um núcleo chamado Proturismo. Esse núcleo é um núcleo que junta todas as entidades de classe da cidade, então o sindicato de hotéis, o pessoal do comércio, o clube de triatlo, o clube de voo livre, os produtores de café, o sindicato rural. Então, o que você tem é um colegiado de entidades que atuavam sempre sozinhas, se fortalecendo e olhando para o município e começando a desenvolver ações e assumir o protagonismo para fazer eventos, para divulgar a cidade, para montar um calendário de atividades e para atuar durante a pandemia, orientando o setor público, dizendo como o setor público poderia agir para ter mais agilidade, buscando cadastramento no Cadastur, recebendo selos de biossegurança. Então, todo um conjunto de atividades aí que fortalecem essa visão do poder público para com o empresariado e que passa a gerar protagonismo para o setor seguinte. Então, para a gente finalizar, no próximo slide, a gente tem aí algumas
algumas bases de consulta desses três exemplos que eu mostrei para vocês. Mas para a gente fechar aí, a ideia era que vocês tivessem a clareza de que desenvolver uma região turística, desenvolver um município para o turismo, é um papel de várias mãos e que ele não é uma responsabilidade única e direta do setor público, muito pelo contrário, que a partir do momento em que o setor privado se enxerga como esse gerador de desenvolvimento, isso faz com que tudo aconteça de forma melhor, mais estruturada, mais rápida, sem ruídos e sinérgica com o setor público municipal, estadual e federal. Então, eu acho que é isso, pessoal. Espero que tenha sido válido para vocês. Espero que a partir dessa conversa aqui, vocês tenham a chance, em cada um dos estados, de conversar um pouquinho sobre a realidade de vocês, sobre o como vocês podem olhar para esses arranjos produtivos, para essas agências de desenvolvimento, para essas associações e cooperativas de empresários, como uma forma realmente eficaz, efetiva de desenvolvimento do turismo no seu município, no seu estado e no país. Muito obrigado, pessoal.